Falando em Maria passa na frente, assim como para a gente concluir, depois dar uma bênção também, recentemente, o episódio com o padre Marcelo, né? Eu queria, assim, uma das coisas que ficou muito forte é quando ele falava da proteção de Maria, né? Até se você pudesse tecer uma palavra sobre esse episódio, o que veio no teu coração? Primeiramente eu fiquei estarrecido com aquilo, porque é uma imagem que choca, né? O padre está lá explicando, e o que eu achei muito interessante, padre, eu até quero fazer um comentário a mais, é que ele estava falando sobre o sacerdócio. Então ele começa a levantar a mão do sacerdote. Eu poderia usar sua mão como exemplo? Sim. Ó, eu digo que essa mão aqui do padre, ela é o útero de Nossa Senhora. Porque a minha mão não faz isso. Essa mão aqui, ela traz Jesus. E o São Bernardo de Claraval diz uma coisa que é impressionante, que a dignidade do sacerdote ela é mais alta do que a Virgem Maria. Pensa bem, gente, eu estou usando a palavra de São Bernardo de Claraval. Ele disse, Nossa Senhora trouxe Nosso Senhor Jesus Cristo uma vez. E os sacerdotes trazem em cada vez que ele celebra a missa. E essas mãos também têm o poder de perdoar pecado. Quando o padre fala, eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acontece aquilo que diz em Apocalipse 1,5, padre. O sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. E quando o padre estava falando, levantando as mãos e mostrando a mão dele do sacerdócio, já utilizei, obrigado, foi quando a moça levantou e veio e deu um empurrão nele. Analisando aquilo, né, com um julgamento precipitado, a gente fala, bom, foi coisa de Satanás. Eu não sei porque algumas pessoas colocaram no comentário que ela tem problema de psiquiátricos. Em virtude dela ter problema psiquiátrico ou não, eu vi que Satanás utilizou daquela mulher para empurrar o padre. Porque não é possível que não tenha uma ação demoníaca por trás. Não que ele esteja possesso ou não, isso daí eu não vou dizer. Mas foi uma raiva tremenda que ali representou o quanto o diabo odeia os sacerdotes católicos. Né? Acho que se Satanás pudesse, ele mataria todos os padres num segundo. Porque um dia o demônio chegou e bateu no Padre Pio e disse, você nos dá mais trabalho do que o próprio Arcanjo Miguel. O demônio prensou São João Maria Vianney um dia na parede e diz, eu te odeio, porque esse ano você roubou 80 mil almas das minhas mãos. Se tivesse 3 sacerdotes como você, meu reino estava acabado. Eu vejo a minha pequenez de missionário leigo em virtude da grandeza de um sacerdócio. Né? Eu posso falar sobre a Eucaristia, mas o padre que consagra e dá Jesus vivo para que os católicos possam comungar. Eu posso pregar muito bem sobre o sacramento da confissão, estudar um grande tratado e dar uma bela aula, mas o padre que vai poder executar esse sacramento. Então a grandeza do sacerdócio é uma coisa muito, mas muito maravilhosa. Eu rezo pelos padres, né? Eu prego sobre a dignidade do padre, inclusive agora indo para a Bahia, na quinta-feira eu tenho uma pregação sobre a dignidade do sacerdócio. Então, para deixar muito claro, o demônio odeia os padres. E o que seria, não sei se você já pensou na sua vida, o que seria de você sem o padre? Você não teria Jesus para comungar, você não teria perdão dos seus pecados. Então nós católicos precisamos rezar muito pelos nossos sacerdotes, mas muito mesmo. Agora vem a segunda parte. Quando ele diz que Nossa Senhora passou na frente, né? É incrível a assistência de Nossa Senhora. Porque, lembrando agora de uma história do Padre Pio, um dia, que ele apanhava muito do demônio, um co-irmão religioso chegou e viu um travesseiro branco, o Padre Pio deitado em cima dele. Mas como que o demônio te batendo, você cai deitado em cima de um travesseiro? Ele falou, não, foi a dama de branco. Nossa Senhora não impediu que o desígnio de luta espiritual acontecesse na vida do Padre Pio, porque foi um desígnio de Deus. E na eternidade nós entenderemos por que Deus permitiu que o Padre Pio sofresse tanto, apanhasse do demônio todos os dias. Não é uma coisa gostosa. Porque quando chegaram para o Padre Pio, os demônios puxam seus cabelos, ele falou, eles me estouram os ossos, eles me batem com um bastão de ferro. Então o Padre Pio sofreu muito. Mas ali estava, né, o travesseirinho que falou a dama de branco foi a Virgem Maria. Eu vejo que na vida do Padre Marcelo também foi permitido isso. Porque não cai uma folha de uma árvore sem que Nosso Senhor o permita. Mas o Padre Marcelo enfatizou, a Nossa Senhora estava ali para amparar. Porque se Nossa Senhora não estivesse, ele poderia ter quebrado um fermo, ele poderia ter batido a cabeça, ele poderia até morrer, padre. Sendo bem sincero, daquela altura. Se ele bate a cabeça num local que pode causar um dano de morte, ele poderia ter ido embora. Mas ali foi interessante, que ele deixou muito claro que foi Nossa Senhora. Então, sabe o que eu vejo naquele acontecimento, padre? Gênesis 50:20. Quiseram me fazer um mal, mas Deus disso tirou um bem. Isso aproveitou para que as pessoas amassem mais o Padre Marcelo, amassem mais os sacerdotes, e ele tivesse a oportunidade de colocar que toda a salvação dele se deu
ao amparo da mãe dos sacerdotes, porque ela chama os sacerdotes de filhos prediletos. Então ele fala, quem me salvou foi a Virgem Santíssima. Então, da minha parte, um forte abraço para o Padre Marcelo e para todos os sacerdotes, que vocês sempre possam estar amparados por Nossa Senhora, porque ela sempre vai passar à frente das suas necessidades.